Fala rapaziada, beleza? Mano, iniciando a semana por aqui, agora já é 9h23 da noite. Eu tô analisando os gráficos desde as 8. Nada de oportunidade, tipo, gráfico muito difícil de ler. Diário tá indicando alta, uma hora tá indicando venda, 5 minutos tá embaralhado, não sabe se sobe, não sabe se cai. Então por agora não vi oportunidade nenhuma clara. E o mais doido disso tudo é que até o momento eu não senti vontade nenhuma de simplesmente clicar, de extravasar, sabe? De procurar operação onde não tem. Então eu tô orgulhoso pra caralho, porque essas horas também já tinha feito alguma coisinha, porque tem uma sequência de negativo, né? 5 dias, não, 5 operações seguida perdendo. Então, já nessas horas já estaria louco querendo clicar para reverter a situação, sair disso. Mas até agora tô conseguindo lidar com as emoções e tudo mais. Então, bora pra cima. Se aparecer alguma coisa por hoje, eu aviso vocês. Se não aparecer, é vida que segue, né? Amanhã tem mais. Então, tamo junto, tropa. Fala, rapaziada. Mano, deu trade aqui e eu já executei. E vou mostrar um pouco pra vocês o porquê dessa execução desse trade, certo? Então vamos lá. Como vocês podem ver, o chal tá esticado. Tudo bem até aí, tudo bem. Diário, vamos puxar um diário aqui. Tá esticado. Não tô utilizando tanto o diário por causa do que o time de execução é bem menor. Por 4 horas ele tá em alta. No 1 hora ele tá de queda. É, ele fez o choque, certo? Ele fez o choque, quebra de estrutura. A gente pode colocar aqui que foi o choque. Quando ele vem aqui embaixo, ele confirma mais ainda o choque. Aí ele vem, após essa queda, ele faz uma correçãozinha. Ele faz uma correçãozinha, toca nesse fair value gap de 1 hora, certo? Após ele tocar aqui, como vocês podem observar, ele faz o sweep, né? Ele fez o sweep aqui, esse candle. Então, após sweepar, ele indica que ele quer buscar os fundos, né? Após um sweep. Então, eu targetei dois alvos, aqui e aqui, certo? Como alvos. E aí eu fui para os 5 minutos, esperar para ver o que que acontece. Nos 5 minutos aqui ele fez um choque. É, ele tocou no Fair Value Gap e deu um candle de intenção aqui. Eu não peguei porque ele não tinha capturado uma liquidez num time menor. Então eu não efetuei essa venda, escapei desse lotes e esperei ele subir. Ele captura essa liquidez aqui em cima, certo? Desse topinho. E aí ele deu esse candle de intenção para mim. Após ele dar esse candle de intenção, eu peguei e vendi. Um alvo de 3 reais, certo? Então, é isso. Essa foi a operação que eu decidi fazer hoje. Agora, passando para falar sobre o USDJPY e o EURUSD. Eu tive dois pares que estão em alta, certo? Numa hora está em alta, tem um fair value gap aqui do 4 horas, que está marcado, esse aqui. Quando eu venho para 1 hora, é, ele vem, sweepa. Lembrando que sweep não é apenas com um pavio, pode ser com o corpo também, contanto que não seja aqui, tipo, muito embaixo, sabe? Tipo, com uma ampla corrigida. Então, a gente, tendo isso em mente que ele sweepou aqui, eu procuro alvos acima, né? Então, lógico que tem esse alvo principal aqui em cima, mas durante o caminho tem vários alvos, né? Então, a gente vem para os 5 minutos. E aqui eu procuro a operação. Espero. Ele estava em queda, esperei ele alinhar, certo? Ele alinhou. Ele deu essa entrada aqui, porém foi como a outra, não teve correção. E também eu utilizei do que o José falou muito no vídeo dele, né? Que o Candle, ele, tipo, o Candle gatilho, ele precisa ter um paviozinho pelo menos para capturar esse Candle daqui. Coisa que esse aí não teve, certo? Então, eu não entrei nessa operação, deixei de tomar stop. Após aqui, ele faz a captura de liquidez, só que como vocês podem observar, ele
fez a captura de liquidez, mas ele não estava numa zona de Fair Value Gap ou de ponto de interesse, de Breaking Block e tudo mais. Então eu não consegui entrar por causa da zona. Ele fez ele fez o sweep que eu queria, mas ele não chegou. Ele, como vocês podem observar aqui, ele rompeu a zona de Fair Value Gap. Então eu não consegui pegar. E aqui foi outra operação que eu não peguei devido àquele dilema que eu falei pra vocês, de não ter o pavio aqui. Então, aquela deu loss, essa aqui não deu, mas eu vejo que não é de alta probabilidade esse tipo de operação. Se esse candle ele vem aqui embaixo, certo? Sweepa e dá um candle de intenção, aí eu optaria por pegar. Seria até melhor do que a que eu peguei no Xiaomi, tá me dando mais confiança esse tipo de operação, certo? Mas é isso. Vamos pra cima. Dia de hoje, independente se vai ser loss ou gain. Lembrando que eu tô numa sequência de 5 stops seguidos e se eu pegar esse gain vai ser de grande importância pra mim, tá? Sair dessa sequência ruim, certo? Então vamos pro trade aí, vou colocar em time-lapse pra ver se passa mais rápido pra vocês. Então, pessoal, vou colocar meu stop no zero já, porque ele já fez um movimento em V, certo? Esse movimento aqui que a gente espera, correção. Então, eu já vou botar meu stop no zero. É, mais um stop. Não, mais um 0 a 0, né? Fazer o quê? Vida que segue, né, galera? Fala, pessoal. Hoje é quarta-feira, dia 25/2, certo? Eu acabei de executar a operação por volta das 10h30, 10h38, e eu vou falar para vocês o que fez com que eu executasse essa operação. Como vocês podem observar, no time de 4 horas, a gente tem o gráfico em alta, certo? Deixa eu tirar isso aqui. O gráfico em alta. Após essa alta, ele veio fazer uma correção, certo? Então aqui a gente tem um FVG, que eu traço no 4 horas. Após tocar nesse FVG aqui, você vê que ele consegue capturar liquidez, né? Daqui tudo. Então ele capturou a liquidez no 4 horas, tá em tendência de alta. Tocou no FVG. A gente vem para uma hora aqui e eu já traço os meus alvos, né? Que no caso é essa tarjeta aqui. Targo esse alvo, targeto esse alvo e esse aqui também. Então, como vocês podem observar na minha janela operacional que começa aqui, é, eu tenho um Fair Value Gap aqui que eu nem marquei porque senão vai dar muito ruído. E também tenho a CLB, certo? Que foi responsável por quebrar esses topinhos daqui, né? Então, assim como ontem, observando hoje, por mais que tenha rompido com o corpo, eu considerei como uma captura de liquidez isso aqui. Então não se torna uma quebra de estrutura e se torna apenas uma varredura para essa liquidez daqui, certo? Essa liquidez que tinha aqui, ela foi varrida por essa vela aqui. Então, quando ele captura essa liquidez tocando nesse OB aqui dessa vela vermelha aqui, é, ele tende a capturar essa liquidez e tende a buscar a próxima liquidez, que é a liquidez de alvo. Então, a partir disso,
eu venho para os 5 minutos, que é meus 5 minutos, deixa eu tirar toda essa pinturada, pra não deixar vocês confusos. Eu venho para os 5 minutos, certo? Que é os 5 minutos. Espero ele fazer um choque. Então, aqui ele já tinha feito, mas como vocês podem ver, tipo, tinha muito ruído, eu não estava entendendo bem com clareza, então eu esperei ele confirmar esse choque aqui, certo? Ele confirmou esse choque. É, e aqui ele foi deixando liquidez, tá? Ele foi subindo, mas deixando liquidez. E aqui ele deixou um FVG, né? Aqui tem um FVG, vou até mostrar para vocês. FVG nos 5 minutos. Ele deixa toda essa liquidez aqui, certo? Liquidez. Isso aqui é tudo uma liquidez. Aqui, né? E aí ele vem e captura com essa vela aqui, ó. Essas duas velas. E aí logo em seguida, ele já me deu o candle de intenção nessa vela verde. Onde eu peguei e executei a operação, certo? Então, a análise e o contexto do trade de hoje foi esse. 1/3, como sempre. É, tá na minha no meu primeiro alvo de liquidez. Vamos ver se vai buscar. Então, vou deixar o vídeo para vocês em time-lapse aí. E vamos nessa. Então, pessoal, falar um pouco do que eu tô sentindo agora, né, nessa operação. Mentira, é uma mistura de sentimentos. Então, peguei o trade, ele tá agarrado. Eu percebi que ele sweepou esse topinho aqui, se vai respeitar ou não. Aí já é outra história, né? Mas o sentimento, tipo, agora que eu tô sentindo por exemplo, acordei 7 e pouca, comecei a trabalhar às 8, parei o serviço às 6 e pouca da noite. Às 8 da noite comecei minha sessão operacional, já estava analisando por volta das 7h30 os gráficos. Fui dar meu primeiro clique ali por volta das 10h30, né? É isso. Agora é 11 horas, o dia tá se encerrando e o sentimento é tipo, será que tudo isso vale a pena? Isso é o sentimento que minha mente fica dizendo pra mim. Será que você já tomou 5 stops seguidos? 3-0-0. Agora você tá nesse trade aí. Será que tudo isso vale realmente a pena? E aí eu fico me questionando às vezes. Mas é isso. Vamos ver o que que vai dar aí. E a gente tem que ser frio no trade racional. Tô fazendo o que dá. Mesmo que se me der loss, eu não vou fugir do operacional, porque dessa vez eu decidi seguir de maneira correta. Então, que eu pegue uma sequência de 6 stops, não tem problema nenhum. Então aqui é 100% racional. Se ele vier aqui em cima, após isso aqui, essa correção, certo? Porque a gente pega um trade, espera ele andar e fazer esse movimento natural em V aqui, né? A partir do momento que ele romper aqui, eu já vou arrastar meu stop pro zero, se isso acontecer, certo? Top aí. E amanhã tem mais. Tem muito o que eu falar, não. Então é isso, certo? Fala pessoal, tudo bem? Hoje é meu último dia operacional do mês e essa vai ser a minha última operação do mês também. Vou falar para vocês o que me fez clicar nela, certo? Então vamos lá. Como vocês podem observar, se eu puxar o gráfico de 4 horas, aqui ele toca no FVG, faz uma captura de liquidez aqui, né? Essa região, eita, nessa região aqui. Então, eu já tenho viés de alta, certo? Pro 4 horas, né? Depois que ele faz um choque,
vai lá, vem aqui, toca no FVG. Ao invés de fazer quebra de estrutura para continuar abaixo, ele vem e apenas sweepa, né? Então, 4 horas para mim tá de alta. Agora vem o ex da aquisição. Uma hora ele tava, depois que ele fez o choque aqui, ele tava em tendência de baixa. Porém, ele pagou o alvo dele, no caso seria aqui. E aí com isso ele foi e sweepou. Quando ele sweepa, ele tende a buscar o topo, né? Ainda não foi buscar. Então, é, eu vi ele deixando, eu vi ele chegando próximo no FVG, não pegou. E aqui, como vocês podem observar, no SMC a gente tem um negócio que se chama de IFVG. Aqui ele não tá aparecendo, tá atrás do candle. Então, quando você tem um FVG e ele é rompido, certo? Sem respeitar e fica um espaço, um vão entre os candles, né? Como vocês podem observar. Nossa, eu tô me perdendo tudo. Vocês podem observar que esse vazio aqui entre os candles, dois candles, esse verde e esse aqui, se consideram FVG. Então, após o toque aqui, eu entendi que é uma zona forte, certo? Ele tocou aqui e ainda sweepou, né? A gente vinha aqui, ele sweepa. Ele veio aqui, sweepou essa questão, essa liquidez e fez o choque, alinhou para alta. Eu decidi comprar, certo? Era pra eu ter pegado esquema de tensão, mas eu acabei pegando um pouco atrasado. E é isso. Vamos ver o que vai dar. Só falta ele querer sweepar esse candle aqui de 5 minutos que nem ontem. Aí eu vou falar pra vocês, aí eu tô cagado mesmo. Mas é isso, velho. Teve o EURUSD também que eu não peguei. Tá andando. Teve uns pares também que pagaram, mas eu não peguei. Nem os JPY, Euro e USD. E é isso, velho. Vou ficar nessa operação aí, minha última atacada do mês. Vamos ver o que vai dar. Fala, minha tropa, voltei da janta. É, será que vai pagar esse trem? Eu já posso botar no zero, né? Vocês querem que eu ainda fique exposto nesse tipo de trade? Faz sentido nenhum, né, galera? Então vamos pro zero. E agora, velho, isso aí vai ser o último fechamento do mês aí, meu truta. É que agora paga essa bagaceira ou não? Vai pagar esse trem ou não vai? Ali já pagou, né? Ah, aqui se me assar suipar, eu vou ter que fechar no dedo, né? Se me assar suipar aqui, eu vou ter que fechar no dedo, gente. Não tem jeito não. Porque aqui já pagou. Vai, não vai. Ah, fecha aqui, mano. Então é isso que pagou. Já fechei aqui pra garantir, né? E aí, esse mês a gente fechou um pouquinho no positivo devido às comissões, né? Então, como é uma conta com comissão, o pouco lucro que a gente teve foi comido pela essa comissão. Fala pessoal, então, como vocês puderam observar, mês encerrado com sucesso. Ali no Equity Flow, meu diário de trade, fechei com um resultado de $39 positivo, mas a gente sabe que não vai ser isso devido às comissões dos cliques. Mas de qualquer forma a gente fechou positivo esse mês com quase 3R e 3%. E é isso, cara. Essa foi a primeira vez, o meu primeiro mês, desde que eu voltei a operar, que eu segui o trading plan de maneira correta. Lógico que o operacional eu vejo que eu ainda preciso lapidar muito e entender bastante coisa, mas o emocional em nenhum momento eu optei e agi por impulso de alavancagem de mão, de sair do gerenciamento e tudo mais. Tive um vacilo no começo do mês, que foi a questão lá da baixa liquidez das 7 horas, mas eu já alinhei, já vi que aquilo não estava muito legal, então comecei a operar depois das 8. E é isso, começo do mês eu tive 2 gains seguidos, fazendo 6%. Depois
Eu tive 9 trades consecutivos dando prejuízo, e 3 deu prejuízo, né? E não, 6 deu prejuízo e 3 deu break-even. E aí, após essa sequência de 9 cliques sem fazer nada, durante 2 semanas, basicamente, quase 3, eu fui no último dia do mês, eu consegui pegar o gain, tá ligado? Então, eu vejo que, sei lá, mano, é o mercado me recompensando, é Deus me falando, me dando sinais de que eu tô no caminho certo. Independente se eu não fechasse o mês num positivo, se eu tomasse loss hoje e se fosse break-even, eu ia estar satisfeito. Não pelo resultado financeiro em si, mas por se propor a fazer o que eu tenho me proposto. Então é isso, cara. Agora é 9h30 da noite. E, ó, tá aqui. Vou mostrar pra vocês um pouquinho a tela ali do PC. E, cara, nesse canal aqui vocês vão ver a minha trajetória. Eu quero olhar lá na frente e me orgulhar da pessoa que eu venho me tornando e tudo mais. Vamos pra cima. Aqui, galera, sendo total transparente com vocês, como ficou meu mês. Aqui ele conta taxa de 25% de acerto, mas é porque ele conta os 3 break-evens que eu tomei, né? Quando na verdade foi 3 wins e 6 losses. No caso aqui deu uma média de 33%, né, de assertividade. Não é tá nem perto do nível de assertividade que eu quero chegar, mas já é uma assertividade que me deixa ser lucrativo no longo prazo e até no curto prazo, que nem agora eu fechei um mês positivo. Então eu fechei um mês com, era para ser 3 R's, mas aquilo que eu falei para vocês, alguns ajustezinhos, ó, nunca. Esse aqui foi devido à margem, não consegui pegar 3R cheio. Esse daqui foi devido àquela baixa liquidez que eu avisei para vocês. Ó, aqui também foi a margem. Então, durante o mês eu fui ajustando. Mas esse aqui eu consegui pegar 3R, esse de hoje também. E aí, foi isso, cara. Como vocês podem observar, os 2 gains. E aí, aqui eu tomei 2 trades top, 2 trades break-even no mesmo dia. Aqui foram 2 trades no stop loss. Os 3 stop loss, aqui ela chegou a andar e foi pro zero também, aqui stop. Então nesses trades aqui foi 9 trades até dar bom de novo no final do mês. E aí foi isso, as minhas semanas, como é que foi, tudo mais. Então a longo prazo, fazendo o que tem que ser feito, a conta fecha. Então vamos pra cima.